noite. Bom dia, boa tarde, boa noite. Meu nome é Débora Amaral e esse é mais um História Cronológica. E hoje a gente vai falar um pouquinho do governo que sucedeu o Osman Loureiro, ou seja, a gente vai falar do Ismar de Góes Monteiro. E além disso, a gente vai ver um pouco das implicações midiáticas que estavam ocorrendo aqui nesse período. Bom, mas para falar do Ismar de Góes Monteiro, eu quero que a gente entenda de uma vez por todas como foi que surgiu e por que a família Góes Monteiro domina tanto Alagoas e por que ela é tão importante. Pois bem, a família ela surgiu no dia 24 de 2 de 1889, a partir aí do casamento do Pedro Aureliano Monteiro, que na época era médico, mas sucessor aí de engenhos, ele já era cheio das granas, e da dona Constança Cavalcante, né, que ou você nasce para ser Cavalcante ou você nasce para ser cavalgado, de Góes. Então, a partir do casamento da dona Constança, que era assim sucessora de engenhos, inclusive de engenhos que tinham fundado ali a cidade de São Luís do Quitunde, com o médico Pedro Aureliano, surgiu aí a família Góes Monteiro. E eles tiveram 9 filhos, foram 7 meninos e 2 meninas. A maioria aí começou a se ligar em política por conta do mais velho, que era o Pedro Aurélio. Eu tô falando então dos irmãos, né, os 9. Vamos ver se eu aprendi direitinho. O Pedro Aurélio, eu tô falando do Ismar, eu tô falando do Silvestre Péricles, que já tem vídeo aqui, eu tô falando do Edgar de Góes Monteiro, eu tô falando do Manuel, certo? E aí eu vou dar uma olhadinha nos outros aqui, rapidinho. 2000 anos depois. É isso, tem o Cícero de Góes Monteiro e tem o Duval de Góes Monteiro, que é um trânsito da peste. E as meninas são Rosa de Góes Monteiro e Conceição de Góes Monteiro. Então esses são os filhos, certo? O filho mais velho, que é o Pedro Aurélio, ele teve que se mandar daqui de Maceió muito rápido porque o pai, que é o Pedro Aureliano, inclusive muitíssimo, né, criativo para botar o nome no filho, morreu muito cedo. Então, em 1904, ou seja, aproximadamente com 15 anos, porque ele nasceu em 1889, ele teve que ir para o Rio de Janeiro, após a morte do pai, para poder ali fazer a sua formação militar. Só que o que era que estava acontecendo em 1904 no Rio de Janeiro? Bota abaixo, revolta da vacina, e ele se envolveu de certo modo com todo esse processo. Então ele foi enviado para terminar a formação dele lá no Rio Grande do Sul. Quem era do Sul, né? Quem é esse menino que veio do Sul e não foi pra dançar o tchan nem a dança do tchutchu? Não foi para fazer trabalhismo e ditadura, o Vargas, pois é. Então nesse contexto dele de ir para o Sul, ele se conhece ali o Vargas, ele participa ali do golpe de 30 do Vargas e com isso ele vira ministro de guerra por 2 vezes. A partir desse envolvimento do irmão mais velho na política, ele vai puxar todos, que já tinha a maioria formação militar, agora vai virar militar político, que é uma mistura assim que não é talvez muito interessante, mas enfim, eles foram, né? E é isso. E aí a gente chega aqui no governo do Ismar de Góes Monteiro nesse contexto. Lembrando que já tem vídeo do Edgar e do Silvestre aqui no canal, certo? Deixa aí na tela, né, para vocês darem uma assistida. O Ismar de Góes Monteiro, ele começa a sua interventoria, porque a gente estava num período de ditadura varguista, ou seja, do Estado Novo, em 1941, justamente pela influência que o irmão dele tinha. O Ismar de Góes, ele também participou das questões de 1930, tanto que ali ele foi promovido de tenente a coronel, aqui também ele depois foi promovido a major, ele chegou no topo, né, do auge da hierarquia militar, que, desculpem a ignorância, eu não lembro agora qual é. Enfim, então com tudo isso e com toda essa participação e ligação política dele com o Vargas e por conta da proximidade do irmão dele também com a figura do Vargas, ele é chamado a ser interventor de Alagoas e de fato começa esse processo em 1941. O governo dele é um governo engraçado de ver porque ele tenta continuar as ações de Vargas que estão a nível nacional aqui em Alagoas. Então ele vai fazer muitas coisinhas assim que são até interessantes, mas como eu disse, é um momento de ditadura, é um trabalhismo, é um pão e circo, digamos assim, mínimo, né, em troca de você estar preso num sistema. A gente tinha DIP, muita coisa aí controlando. Então, ele vai tomar algumas medidas, como redução do porte de armas. A gente vê também o maior cuidado com os menores que estão abandonados. E tem mais uma coisinha que eu não posso esquecer. É justamente a questão do trabalhismo. Então ele faz essa reorganização financeira, digamos assim, em Maceió, a partir da cultura do trabalhismo. Ou seja, ele de fato pega um aspecto do Vargas nacional e tenta encaixar no aspecto da política local.
Mas nem só de coisas boas é feito o homem, viu? Calma, que como eu disse, tudo isso é muito controverso. Ele também, uma coisa importante sobre ele é que ele é... Ele me enrolou. Uma coisa importante também sobre ele é que ele foi o primeiro presidente do PSD aqui em Alagoas, ou seja, do Partido Social Democrático, beleza? Agora vamos entender como isso tudo é meio controverso. Vamos falar de mídia aqui em Alagoas para que fique claro o quanto tudo isso é controvertido. Só para fazer um aparato, a mídia aqui no Brasil, os primeiros jornais, eles chegam em 1808 e já censurados, porque eu tinha uma imprensa régia, que ela era da coroa, para falar bem da coroa e para acabar com tudo que falasse mal da coroa, digamos assim. Aqui em Alagoas, o primeiro jornal ele surge em 1831, que é o Íris Alagoense, e também não terminou bem. A pessoa que escrevia para esse jornal teve uns tiros, muitos tiros na frente da esposa, dos sobrinhos, enquanto estavam indo para casa numa carroça, para você ver como a mídia sempre foi tratada aqui em Alagoas. Então, o que acontecia muito nesse meados de 1941? A gente tinha jornais de circulação aqui, que era tipo o Jornal de Alagoas, o Gazeta de Alagoas, um pouco antes disso também outros jornais como o Semeador, mas a maioria eram periódicos, eles tinham pouquíssimas páginas, eram tipo entre 2 e 4 páginas e duravam pouquíssimo tempo, porque eles eram jornais situacionais. Eles não conseguiam fazer oposição, porque aqui em Maceió tudo sempre foi muito resolvido, no tiro. Então eles não conseguiam, de fato, falar o que achavam das situações, porque a gente está falando de um coronelismo em um local que é muitíssimo arraigado, então os jornais não tinham liberdade de expressão. Imagine agora, em 1941, que eu tenho a DIP, que é um departamento de imprensa e propaganda. Então ela servia para fazer propaganda da figura de Vargas e para censurar tudo aquilo que era oposto. Então era muito complexo. Ainda mais aqui em Alagoas, onde eu tenho figuras como o Pedro Aurélio, que era assim, com Vargas, e o próprio Ismar de Góes Monteiro, que na época era interventor nomeado pelo próprio Vargas. Esse é um ponto interessante. Então, nessa época, o Jornal de Alagoas e o Gazeta de Alagoas, já no final, digamos assim, do governo do Ismar de Góes Monteiro, em 1945, eles começam a se manifestar mais. Lembrando que em 1945 o Vargas já está em decadência, porque voltou da Segunda Guerra Mundial todo ferrado, Ali ele já vai sair e já estão reorganizando as próximas eleições. Então, o Gazeta de Alagoas a gente consegue ver que apoia mais um candidato, que é o Brigadeiro. O Jornal das Alagoas, em muitos momentos, apoia o outro candidato da época, que é o Dutra. E aí a gente fala um pouco da censura nesses jornais, porque a gente consegue perceber que a maioria está elogiando Alagoas ou elogiando Pedro Aurélio, dizendo que aqui é a terra que a gente tem mais liberdade. E quando é criticando o governo daqui de Alagoas ou criticando o governo nacional de modo geral, os jornalistas que estão escrevendo não são daqui, são de fora. Aí você me pergunta, mas Débora, os jornalistas daqui eram condizentes com a ditadura? Não é isso que eu estou querendo falar, nem de perto. O que eu estou querendo falar é da pressão que eles tinham para não falar mal do sistema. Tanto que medo mesmo de morte, ameaças, etc., porque já tinha um histórico de violência muito grande com a mídia aqui em Alagoas. Quando tinha que escrever alguma coisa de oposição, quem assinava era algum jornalista de fora daqui de Alagoas. Esse é um contexto bem interessante. De fato, em 1945, o Vargas sai, acaba a ditadura, as eleições são organizadas e como eles já estavam ali naquele curral eleitoral, dominando, como eu falei, a mídia, que muitas vezes acabava sendo situacional, não porque queria, mas porque de certo modo era obrigada, os Góes Monteiros conseguem se candidatar ao Senado para as eleições seguintes e muitos vencem, inclusive o Ismar de Góes Monteiro. Então ele ocupa aí seu lugar no Senado. Ali, ainda em 1946, eles gostam de brigar, viu? Ou família pra brigar. Ele, junto com o irmão dele, o Silvestre, vão se juntar e vão se envolver em uma briga no Senado porque tomaram as dores do irmão mais velho, Pedro Aurélio. Aí eles ficam meio afastados do Senado, depois eles retornam. Quando em 1948, o Silvestre Péricles, junto com a ala do PSD, vai se distanciar da figura do Ismar, que na época disse que ficou bem triste, inclusive que ele iria renunciar ao mandato. Mas a briga não parou por aí não, viu? A briga parou em tiro, porque como eu disse também no vídeo do Silvestre, ou família para resolver as coisas na bala, e os irmãos todos muito divididos por conta de interesses políticos muito antagônicos. Enfim, em 1950, lá em Mata Grande, vão dar vários tiros na figura do Ismar por conta dessa briga dele com o Silvestre. Então, esquentadinhos, viu? Tudo aqui acabou em tiro, mas ele sobreviveu a esses tiros que rolaram em Mata Grande. E ele só vai de fato, e aí deixa eu dar uma olhada, ele só vai de fato falecer em 1980 lá no Rio de Janeiro. E os outros irmãos também participaram, como eu falei, o Silvestre, o Pedro, do Senado.
e outros ficaram num governo mais local, mas todos eles tiveram essa vida política. Por isso que é uma família que a gente escuta tanto falar até hoje aqui em Alagoas. Tem a Avenida do Vale de Góes Monteiro, tem 1001 coisas Góes Monteiro, justamente porque foram 9 irmãos muito influentes na política alagoana e, como sempre, descendentes de grandes senhores de engenho, de médicos, né, que eram também oriundos já da classe do engenho, e eles pegaram essa transição do engenho para a usina do açúcar. Então é isso, espero que vocês tenham entendido um pouco das implicações da ditadura no governo do Ismar de Góes Monteiro, a questão que tinha sim um trabalhismo no governo dele, mas ao mesmo tempo a mídia era censurada, então para falar mal acabava tendo que vir um jornalista de fora, certo? E que ainda assim ele conseguiu, depois desse processo de ditadura, se manter no poder, brigou com os irmãos e depois morreu no Rio de Janeiro. Espero que vocês tenham entendido, tenham gostado, se inscrevam no canal, curtam esse vídeo, me sigam lá no Instagram, @Débora_Amaral_, para tirar dúvidas, para enviar comentários, sugestões. E é isso. Um beijo e até a próxima. Como é que você foi embora sem dizer pelo menos adeus? Santa desafinação. Ô, Del, tá me atrapalhando. Vou fazer de novo, porque você tava falando.